saudade que eu tava de vocês! Ó, e já vou avisar, esse vídeo é mais longo, tem muita informação e nada de passar pra parte lá das dicas dos jogadores. Se vocês não ouvirem o que eu tenho pra falar antes, não vai adiantar não, não vai imitar. Então, ouça o que eu tenho pra falar. É isso aí, rodada número 1. Cara, voltou, hein? Tava morrendo de saudade, mas tem muita informação pra dar. Todo mundo sabe que a importância maior Master Blaster é a valorização. Tem que valorizar. Nas 3 primeiras rodadas tem que valorizar. Carol, mas como que eu faço então? Eu quero jogar o Catimba, que eu vou falar daqui a pouco do Catimba também. Tem liga de tiro curto, é quem faz mais pontuação. Pelo menos 2 times, tá? Um usa para o tiro curto e o outro para a liga clássica. Com relação ao Catimba da primeira rodada, já faz ali time a mais, participa do Catimba, que se alguma coisa der errado, se desvalorizar muito o time, você joga fora e começa com outro que tem 100 cartoletas. A primeira rodada dá pra gente fazer esse macetezinho aí. E aí tem vídeo no canal, tá? Quem quiser saber mais sobre valorização, sobre quantos times e tudo mais, tem vídeo no canal, é só dar uma procurada. Gravei inclusive com o Eduardo Cruz, o rei do tiro curto, então vale a pena ir lá conferir. Eu sempre coloco aqui quanto o jogador precisa para valorizar, mas essa rodada a conta é um pouquinho mais fácil. Então se você quiser colocar algum jogador que eu não falei, quanto será que ele precisa para valorizar? É mais ou menos o quanto é o valor do jogador vezes 0,45. Então, se você quiser colocar algum jogador que ninguém falou aí quanto ele precisa para valorizar, é essa conta que tem que fazer. O valor do jogador vezes 0,45. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Mas vou falar uma coisa, aqui não tem campinho, aqui não tem time pronto. A ideia é falar aí das melhores opções que você tem na rodada e dentre os seus objetivos, escalar o melhor time. Sim, calma, eu sempre faço a live de fechamento do mercado, né? Porque às vezes alguns jogadores desfalcam, é por isso também que hoje em dia a gente tem banco de reserva e tem o grupo do Telegram, que se você não faz parte ainda do grupo do Telegram, ele é completamente gratuito e lá eu coloco todas as notícias sobre Cartola, coloco meu time, coloco se um jogador desfalcou, enfim, coloco todas as notícias lá no grupo do Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E como eu falei, está aberta oficialmente a Liga Carol Scala. Vocês perguntaram tanto se ia ter Liga do Canal esse ano. Sim, vai ter Liga do Canal. Todos os anos a gente fazia só de brincadeira, não tinha premiação, mas sim, esse ano tem premiação. Primeiro lugar vai poder escolher ali a camisa original, obviamente, do time do coração. Vai mais alguns presentinhos do canal. O segundo lugar, bom, eu vou falar sobre isso depois, mas vai ter. E o link da liga também tá aqui na descrição do vídeo. Só vou falar uma coisa, tá? Segundo e terceiro lugar, tem uma loja que eu adoro. Chama Zé Carretilha. Vou dar só esse spoilerzinho pra vocês. Vai lá. @Zé Carretilha. Adoro essa loja. E como falei no começo, Catimba, se você ainda não faz parte, tem que fazer a maior liga de cartola do planeta. E isso não é exagero não. Vou falar pra você, tem um monte de liga por aí que prometeu carro ano passado, que prometeu um monte de coisa, mas não entregou, tá? Só uma diquinha aí pra vocês, o Catimba entrega, o Catimba paga, no dia seguinte o dinheiro tá na tua conta e é por isso que eu tô com eles esse ano de novo, porque confio e também porque eu jogo. Quer jogar no tiro curto? R$10 por rodada, você coloca lá o seu time do Cartola, R$10 e é sempre, os prêmios são sempre acima de R$100 mil. E não dá prêmio só pro primeiro colocado não, dá até sei lá qual colocado. Aí tem a liga anual.
Na liga anual, você também paga R$10, paga uma vez só R$10, coloca o teu time do Cartola e o primeiro lugar, meu amor, um Creta. Tá bom pra você? Só isso, um Creta. Não é um carrinho qualquer não, é um Creta. Segundo lugar, um iPhone 12. Terceiro lugar, PlayStation 5. Então, vale muito a pena. Imagina por R$10 tu ganhar um carrão. A gente nunca sabe quando a mitada vem. Então, link também na descrição do vídeo. Não perde, não deixe de aproveitar, que jogar no Catimba pode te deixar muito feliz o ano inteiro. Sem mais delongas, vamos para essas dicas aí da primeira rodada. Olha só, independente da rodada, a primeira coisa que eu faço antes de começar a escalar meu time é olhar os confrontos. Quais os confrontos favoráveis aí para essa rodada? E a gente tem alguns por aqui. Para que me serve o confronto? Principalmente para pensar na defesa, por conta do SG. Para pensar no técnico, o técnico eu também penso no SG. E obviamente a gente pensa no ataque, né? Qual é o ataque mais provável de fazer gols? E aí nessa primeira rodada a gente tem que fazer um misto ali de um time um pouco mais forte, mas também que valorize bem. Não adianta eu colocar um jogador, o Claudinho precisa de 10 para valorizar. Ele faz? Pode fazer. Mas se ele fizer tipo 11, ele não tá valorizando muito. A não ser que você esteja jogando no tiro curto. Tiro curto é outro caminho. Então por isso que eu falei que você tem que ter dois times. Um time você valoriza bem e no outro você joga desde o começo no tiro curto. São dois objetivos completamente diferentes. Aqui eu vou falar das dicas, ao mesmo tempo que eu vou falar de alguns jogadores mais caros para o pessoal do tiro curto, vou falar de jogadores que são mais prováveis de valorização. Nossa, mas o meio-campo podia ser melhor. Sim, mas o objetivo é depois da terceira rodada a gente ter aí em média 130, 140 cartoletas. Para quê? Para ficar competitivo. Para chegar lá na frente e poder escalar quem quiser sem sofrer. Indo para os goleiros, eu acho que o cara mais escalado da rodada, se não for o goleiro mais rodado, pode ser que seja o jogador mais escalado dessa rodada. E eu tô falando do Walter do Cuiabá. Tem um confronto favorável, custa só 5 cartoletas e querendo ou não, precisa de muito pouquinho para valorizar. E aí, se ele conseguir ao menos segurar o SG, ele já vai estar valorizando muito bem. Então o Walter eu acho que vai ser meio que unanimidade. É o tipo do goleiro mais seguro. Não quero inventar muito essa rodada. Vou lá e coloco o Walter. É esse o esquema. Agora falo de alguns goleiros que seriam mais uma aposta, tá? Eu vou falar do Douglas do Bahia, porque é ele que tá provável neste momento, até a gravação desse vídeo no Cartola. Mas a gente não sabe qual goleiro ainda vai entrar. Independente quem entrar, se é o Douglas, se é o goleiro reserva, colocar o goleiro do Bahia é uma boa. Vai jogar em casa, o Santos tá com alguns desfalques, e mesmo que tome gol, agora não é mais uma pontuação estratosférica que o goleiro perde. E melhor ainda, não tem mais defesa difícil. Então toda defesa aí vai contar com 1 ponto. É arriscado? É sim, mas é isso que eu falei. É um goleiro que acaba sendo um pouco mais de aposta. Outro goleiro que acaba sendo também aposta e que ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado é o Kehler, da Chapecoense. O Bragantino é um dos times que mais finaliza. Então, se tá toda hora no gol, mesmo que tome gol, as outras finalizações aí acabam compensando. E goleiro também não tem mais passe incompleto. De repente é um goleiro para você colocar no seu tiro curto. Que vão me perguntar, vou fazer um parênteses aqui, vão me perguntar, Carol, Marcelo Lomba não é uma boa? É sim. É uma boa, ainda mais que agora tirou os passes incompletos, porque ele sofria muito temporada passada com um passe incompleto. Mas ele custa 13 cartoletas, é muito caro para esse momento. Melhor deixar quieto. E uma super mega ultra aposta, João Paulo dos Santos.
vai jogar contra o Bahia, então é isso. Eu, particularmente, acho muito caro para colocar na primeira rodada. Acho que é um risco, mas, de repente, para algum tiro curto também é uma opção. Ó, vamos fazer o seguinte. Vai de Walter, é mais seguro. Não inventa muito essa rodada, não. Passando aí para nossa zaga. Antes de falar da zaga, gente, eu falo das opções. Aí vocês vão ter que ver, por exemplo, eu falei do Kehler, do goleiro da Chapecoense. E vou falar agora do Léo Ortiz, do zagueiro do Bragantino. Então, não dá para colocar dois caras assim que se enfrentam, né? Vocês vão ver ao decorrer da temporada que às vezes eu coloco um zagueiro que vai enfrentar um atacante, por exemplo. Mas são casos muito raros que dá certo, que o zagueiro é tão bom que mesmo que tomar gol ainda pontua bem. Tem que tomar cuidado. E cuidado também no banco de reserva. Se de repente você vai... é só colocar um cara mais barato. Mas aí o cara mais barato que você tá colocando vai enfrentar o seu atacante. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Comecei a falar dele, Léo Ortiz. Um zagueiro que eu gosto muito. Joga fora de casa. O Bragantino costuma jogar bem fora de casa. E o Léo Ortiz é daqueles que até agora, na temporada passada foi assim. No Paulistão desse ano foi assim. Mesmo quando ele toma gol, quando ele perde o SG, ele acaba pontuando bem por conta de desarmes, enfim, dos outros scouts. Então é um zagueiro que eu gosto muito e vocês vão ver muito ele nos meus times na temporada. Pedro Henrique. O Pedro Henrique, cara, se a gente for levar em consideração a temporada passada, o Furacão foi o mandante que menos sofreu gols. Foram 13 gols em 19 jogos que fez na Arena da Baixada. Além do mais, o Atlético Paranaense aí é um dos times que menos mudou, né? Não perdeu peças, também não contratou. Então a gente pode aí levar em consideração que a temporada vai ser parecida, ao menos é o que a gente espera. Sendo assim, tendo esses dados, Pedro Henrique também é uma ótima opção. Embora lá no fundinho eu gosto desse confronto, acho que o Atlético Paranaense vai se dar bem, mas lá no fundinho acho que o América Mineiro vai dar trabalho pra ele. E aí eu vou falar de um cara que não tem como, né, gente? Miranda é um pouquinho mais caro, mas eu sempre falo, ó, se teve que colocar um cara mais, por exemplo, eu faço muita questão de colocar o Miranda. Miranda, se eu não me engano, custa 8 cartoletas. Depois vocês me corrigem se eu estiver errado. Tô indo só na memória. Se eu coloco um Miranda de 8 e um outro zagueiro que custa 5 cartoletas, por exemplo, 8 com 5 dá 13. É como se cada um custasse 6,50. Então você tá balanceando aí nas posições, não tem problema nenhum. Miranda é mais caro, mas é um ótimo custo-benefício. Vocês estão vendo que ele tá fazendo no São Paulo ultimamente? E aí eu diria que até uma opção boa para tiro curto. Ó, como boas opções também aí para rodada a gente tem o Hever. Sim, o Hever também é mais caro, mas também tem um confronto super favorável aí pro Galo, é Atlético Mineiro e Fortaleza na casa do Galo, então também pode ser um diferencial para vocês. E aí, como boas opções, tem Zé Gabriel, João Vitor, o Conte do Bahia, se continuar nos prováveis, fiquem muito espertos com ele, que o Conte é sim uma boa opção. O Marlon, super baratinho. E posso falar uma diquinha ali, ó. Raul do Corinthians. Passando para os nossos laterais, muita gente não gosta de jogar com lateral. Eu, particularmente, quase sempre jogo no 4-3-3. Quase sempre jogo com laterais. A não ser que é uma rodada que tem confrontos muito bons para meia. Aí sim eu coloco 3 zagueiros. Mas caso contrário, eu tô sempre no 4-3-3. Começo a falar dos laterais por ele que ganhou a votação do bom e barato, Felipe Luiz. É o único, talvez, que eu vou apostar aí nesse confronto de Flamengo e Palmeiras. Tem tudo para ser um jogo truncado, um jogo que a gente não sabe o que vai acontecer. A defesa, o Flamengo, indiscutível, é um time muito bom, mas a defesa do Flamengo tá deixando muito a desejar. Então, tem probabilidade de perder o SG? Tem sim, não vou mentir, tem probabilidade. Mas o Felipe Luiz consegue recuperar essa pontuação
com os desarmes, ele é bem ofensivo também, então pelo preço, 5 cartoletas, precisa um pouco mais de 2 pontos para valorizar, tem nem o que pensar, é uma ótima pedida colocar o Felipe Luiz. Aí, contrário do Felipe Luiz, um pouquinho mais caro, eu falo dele, do Guilherme Arana. Cara, já vai para 9 cartoletas já tá um pouquinho mais caro. Mas, talvez valha aí o investimento. Guilherme Arana é aquele tipo de lateral que é ofensivo, foi o lateral mais participativo em gols da temporada passada, joga em casa contra o Fortaleza e o Galo tá voando, né? Então, coloca o Felipe Luiz ali de 5, um Guilherme Arana de 9 e tá tudo certo. Abner Vinícius do Furacão, por toda a questão que eu já falei lá atrás, por conta, né, dos zagueiros, da defesa do Furacão, não é tão baratinho, é verdade? Aí você vai ter que contrabalancear com os outros para não te faltar cartoleta lá na frente. Mas acho que é um bom custo-benefício e também é um diferencial. Tiro curto é isso, tem que ter uma outra pecinha ali que seja um diferencial que, se der certo, bingo, vai mitar. Lance do tiro curto é isso. Não vai dar sempre certo. Muitas vezes você não vai mitar, mas quando mitar, vai valer por todas as rodadas que não mitou. Boas opções, Gabriel Dias, bem baratinho, ano passado tava como meia e agora tá como lateral. Wendel, Moisés é muito baratinho. Moisés, a gente colocava muito o Saravia ano passado, né? E aí o Saravia machucou e o Moisés passou a ser uma boa opção de lateral. Ele tinha bons scouts pro Cartola FC, então, como eu falei, se o confronto do Inter é favorável, o Moisés é sim boa opção. E um nome bom e bem baratinho, Lucas Piton. Passando para nossa meiuca, passando para o nosso meio campo, vamos combinar uma coisa aqui. É óbvio que colocar Arrascaeta, colocar Claudinho, colocar Nacho são ótimas opções, óbvio. Não nessa primeira rodada. A não ser que você queira pegar uma ou outra peça dessa para ser um diferencial no catimba. Cara, se você tá participando de liga clássica, você não precisa mitar agora. Não precisa, esquece. Se alguém da tua liga fizer 100 pontos, mas valorizar 3 cartoletas, e você fizer 50 pontos e valorizar 17 cartoletas, você pode ter certeza que você tá bem melhor que essa pessoa que fez 100 pontos. Então, se a liga é clássica, não pense em pontuação agora. Pense em valorizar que seu time vai ser bem mais competitivo lá na frente. Então, precisa de um diferencial ali para uma liga de tiro curto, para o catimba? Coloca uma ou outra peça mais cara. Só quer valorizar? Nem pensa nisso. Então eu separei alguns nomes aqui para vocês. Ó, eu tô gravando esse vídeo na terça-feira de manhã. No meu roteiro estava o Maurício do Internacional, um jogador de ótimo custo-benefício. Em 11 jogos tem 17 finalizações. Eu tenho uma lista de coisas boas para falar do Maurício. E hoje saiu dos prováveis. Então, assim, eu tô dando esse toque que, como a rodada é só no final de semana e ele custa bem baratinho, se ele voltar para os prováveis, ele é um ótimo nome para você colocar no seu time. Aí você pode me falar assim, ó: pô, Carol, mas o Maurício custa só 4 cartoletas. Se eu colocar ele, quem eu vou colocar no meu banco de reservas, né? Porque o banco de reservas tem que ser o mesmo preço ou o valor menor que o jogador mais barato daquela posição. Posso falar? Você pode colocar o Alê do América Mineiro. 3 cartoletinhas. Não é ruim para estar no seu banco de reservas, não. Outro cara barato que vale a pena colocar, Luan do Corinthians. Parece que o futebol do Luan voltou. O confronto é favorável. O Luan voltou aí a jogar um bom futebol. Custa só 6 cartoletas. Então precisa aí de quase 3 pontos, né? Nem 3 pontos para valorizar. Eu acho que o Luan faz isso. Mas se não fizer, se tudo der errado, a oscilação de cartoletas não é tão grande. Você não perde uma quantidade muito grande.
que isso também é muito importante. Tão importante quanto ganhar cartoletas no começo é não perder cartoletas. Esse é o X da questão. Agora, se quiser um jogador um pouquinho mais caro, mas também quiser apostar no Corinthians, o Otero. O Otero é aquele tipo de jogador que é muito bom pro Cartola FC. Dá pra, de repente, dar uma chance pro Otero. Pouquinho mais caro, a gente tem o Tassiano do Bahia. Quase veio pro Santos. Ai, Carol, mas e aí, Tassiano? Ó, ele não é um valor tão alto. O que a gente tem que levar em consideração? O confronto. Além de jogar em casa, Bahia tá jogando redondinho, o meio-campo do Santos não está funcionando. O meio-campo não está fazendo a bola chegar nos atacantes. Colocar meio-campo ali do Bahia não é uma má ideia. O Tassiano custa baratinho e pode dar bom aí na questão de valorização. Ah, Carol, mas não gosto da opção do Tassiano. Tem outro? Tem o Rodriguinho, só que aí já custa 10 cartoletas. Tem que tomar um cuidado um pouco maior. Mas é isso, é mais habilidoso, é bem mais ofensivo, né? Bem mais ofensivo que o Tassiano. Gostaria do Rodriguinho no meu time de verdade. Gostaria que o Rodriguinho viesse pro Santos. Então, enquanto o Diniz não arruma aí esse meio-campo, que não chegam esses reforços, dá pra gente pensar no meio-campo do adversário. Ó, eu tenho 3 bons nomes também de meio-campo pra dar, que também quando eu fiz o roteiro estavam nos prováveis. E hoje de manhã não tá mais. Um deles ainda tá, que é o Thiago Santos do Grêmio, baratinho e pode ser uma boa. E os outros 2 é Léo Cittadini e Benítez. Benítez que contundiu e tal, mas é isso que eu tô falando, nós ainda estamos na terça e o confronto é só no final de semana. A gente sabe que é um tempo aí hábil que o jogador pode se recuperar. Então, se vocês forem lá no grupo do Telegram e o Cittadini, eu falar que o Cittadini se recuperou, né? Ou o próprio Benítez se recuperou, viu que tá lá a notícia? Pode colocar um dos 2 que são ótimas opções. A parte que eu mais gosto, nosso ataque. E é aquela posição que dá aquela coceirinha pra colocar os caras caros, né? E aí, o que a gente faz? Só que se der errado, meu irmão... Se der errado, você colocar um cara carão e der errado, você vai perder uma cacetada de cartoleta. Então, eu não sei se é viável não, mas dá pra você fazer uma mescla. Um cara que também vai ser unanimidade, assim como o Walter, vai estar entre os mais escalados, se não o mais escalado. Giba Gol, Gilberto do Bahia. Ai, Carol, mas e aí? Vai jogar contra o teu Santos? Mas não tem jeito. Gilberto vai estar no meu time, custando só 5 cartoletinhas. Tá vindo de uma sequência fantástica no Bahia, não tem nem o que pensar. Por 5 cartoletas, meu amigo, tem nem o que pensar não. Pode colocar o Gilberto aí no teu time. Outro baratinho, Vitinho do Atlético Paranaense. Eu sei que eu tô falando de muitas peças aí do Furacão, é verdade. Não gosto de colocar muitas peças do mesmo time, que se der uma zebra, eu comprometo boa parte do meu time, é verdade. Mas a grande maioria é bem baratinha. E você não precisa colocar todas as peças que eu tô falando do Atlético Paranaense, mas uma ou outra dá sim pra aproveitar. O Vitinho tem ótima média jogando em casa. Eu acho que vale a pena a aposta, é uma opção barata que vale a pena pra compor o seu ataque. Pra quem gosta dela, eu não poderia deixar de falar, pra quem gosta dela, nossa querida lei do ex, temos Felipe Viseu do Ceará. A única lei que funciona no Brasil é a lei do ex. É uma aposta por ser contra o Grêmio? É. Mas é um diferencial no seu time. Quando você joga liga de tiro curto, você tem que ter um diferencial. Liga clássica, agora não precisa de tantos diferenciais. Mas a liga de tiro curto é uma boa sim. Tá, Carol, mas aí com tantos baratinhos, quem que eu vou colocar no meu banco de reserva, cara? Guilherme Pato, 3 cartoletas, ó, coisa linda pra estar no teu banco de reserva. Um cara que até a gravação desse vídeo estava como dúvida, mas se aparecer nos prováveis será muito bem-vindo, obrigada.
Yuri Alberto. Putz, Carol, tava pensando em colocar Thiago Galhardo. Thiago Galhardo é um risco, hein? Acabei de gravar com o Caio Ribeiro. Caio Ribeiro fez questão de colocar Thiago Galhardo. Mas uma alternativa ao Thiago Galhardo é Yuri Alberto se ele voltar. Tá batendo um bolão no Inter. E por 6 cartoletas também, meu amor, não tem nem o que pensar. E um dos caras mais falados pelos cartoleiros do último tempo, um cara que muita gente quer escalar e não poderia deixar de falar dele pra vocês, é o Perotti, né? Eu, vou ser sincera, tenho uma certa resistência e quero ver como ele vai se comportar ao longo do Campeonato Brasileiro. Que uma coisa é você ser artilheiro do Campeonato Catarinense, com todo respeito ao Campeonato Catarinense. A gente sabe que o estadual é bem diferente do Brasileirão. Custa baratinho, muita gente quer escalar, então assim, eu colocaria ele como uma aposta e uma aposta boa, tá? Pelo valor também não dá pra reclamar muito e pode ser que a gente ganhe pelo menos uma valorização com ele. Agora sobre os mais caros. Eu quero falar de um cara especificamente, que de todos os mais caros aí, vou falar assim, você vai falar do Gabigol? Não vou falar do Gabigol por conta do confronto. Acho sim que o Gabigol deve fazer gol no Palmeiras, acho. Mas Flamengo e Palmeiras é sempre um confronto muito difícil. Um confronto mais fácil aí é o do Atlético Mineiro e do Fortaleza. E aí, se eu tivesse que escolher um cara mais caro para colocar, eu colocaria ele. Hulk tá vindo de uma sequência fenomenal, colocaria ele e colocaria como meu capitão. Então, se eu tiver que escolher um desses caras mais caros, é para ser meu capitão, não para colocar por colocar. Técnicos! Olha só, quase nunca falo dos técnicos aqui, então para quem é novo no canal, eu não gosto de gastar com técnico. O técnico, quando ele valoriza pouco, e quando ele desvaloriza pouco também. Prefiro ali economizar nos técnicos para deixar o dinheiro para o jogador de linha. Parei alguns nomezinhos mais baratos aí que é pra gente ter atenção e que pode colocar no seu time. Lembrando, se for um tiro curto, o técnico também pode ser um diferencial. Mais uns nomes baratinhos que pode dar bom aí. Alberto Valentim, do Cuiabá. Um confronto bem bacana, Cuiabá e Juventude. Na casa do Cuiabá, a gente já colocou o Walter e pode dar bom. Dado Cavalcante no Bahia, também é um confronto que acontece em casa. Mozart, da Chape, também um confronto em casa. E Antônio Oliveira, do Furacão, que também é um confronto. Ou seja, acabei preferindo técnicos aí baratinhos que tem um confronto em casa, que pode dar uma boa, enfim, e dar uma pequena valorizadinha no seu time. Essas foram as dicas da primeira rodada. Primeira rodada, começou o Cartola FC. Posso falar? Tô feliz, tô bem feliz. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, me siga. Lá eu coloco as lives, lá eu coloco tudo vai acontecer, tá bom? Ó, um beijo, bora mitar!